O tópico número 6 é também sobre geometria, é esse aqui, o triângulo 30, 60, 90. Que, pelo amor de Deus, não vai chamar isso aqui de triângulo egípcio, tá? Eu já vi isso sendo chamado por aí de triângulo egípcio, mas eu não sei se esse triângulo originalmente, digamos, em outros países ou em épocas mais antigas, se isso era chamado de triângulo egípcio. Eu sei que o triângulo 3, 4, 5 era usado no Egito, já vi sendo chamado de triângulo egípcio por aí, sei que os egípcios usavam o triângulo 3, 4, 5 lá nas suas construções, já era conhecida a sua propriedade. Oh, que incrível, um triângulo retângulo com lados números inteiros. Pois é, agora esse aqui eu não sei, e eu também não tive tempo de investigar isso ainda, que só recentemente eu vi o pessoal chamando isso aqui de egípcio, tá? Eu chamo de triângulo 30, 60, 90. O que você tem que saber sobre esse triângulo? Isso aqui, o triângulo 30, 60, 90, ele é a metade de um triângulo equilátero. Ele é um triângulo equilátero cortado ao meio. Quando você corta o triângulo equilátero ao meio, usando aqui uma altura, que é a mesma coisa que bissetriz ou mediana, no caso dele, né? Aqui você tem um ângulo de 60 e aqui o ângulo de 30. E os seus lados vão guardar a seguinte relação. Esse lado é metade do lado do triângulo equilátero original. Então, se você chamar isso aqui de 1, isso aqui vai ser 2. E isso aqui, esse lado, é a altura do tal triângulo equilátero, que vai ficar raiz de 3. Porque é lado vezes raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui sai de um Pitágoras que você faz aqui. Então, esse triângulo aparece em muitas provas, quase todas as provas de geometria aparece isso aqui, porque é um triângulo fácil de trabalhar com ele, a nível de cálculo, né? É só, sabendo o cateto menor, para saber o cateto maior, é só você multiplicar por raiz de 3. E a hipotenusa é o dobro do cateto menor. E aí tem aquela historinha, o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa, por causa disso aí. Essa figura aqui, desse problema, tem um triângulo desse tipo, um triângulo 30, 60, 90. Olha só. As cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura abaixo. Ó, cidades A, B e C. Tem aqui no meio do rio uma bomba que abastece as 3 cidades. Tá bombeando água do rio. E aqui formou um triângulo retângulo, ó. Ele deu que é retângulo, e aqui o ângulo de 30 graus. Claro que esse aqui então vai ser 60. Então isso aqui é um triângulo 30, 60 ou 90. Pode esperar que ele aparece na maioria das provas em que cai geometria, tá? Então, sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e que, como é que é? A bissetriz do ângulo reto corta AC no ponto P. Então, olha aqui, uma informação nova. A bissetriz do ângulo reto corta AC no ponto P. Então, isso aqui é bissetriz. Então, nós vamos ter que utilizar aqui isso, ó, teorema das bissetrizes. Dá para resolver o problema sem usar isso, tá? Já que isso aqui é bissetriz, você vai poder calcular esses ângulos aqui. De repente você chega a essa conclusão aqui, fazendo alguma construção, sem precisar usar o teorema das bissetrizes. Mas eu vou fazer assim. Bissetriz, quer calcular isso aqui? É o teorema das bissetrizes. Então, olha aqui. Se o BC vale 6 raiz de 3 km, olha aqui. BC é 6 raiz de 3. Igual aqui, ó, o cateto maior é proporcional à raiz de 3, né? Então, se aqui é 6 raiz de 3, quanto é que é esse aqui? Já que a proporção entre eles é de 1 para a raiz de 3, se aqui é 6 raiz de 3, quanto é que mede esse pedaço aqui? É 6. E essa hipotenusa é o dobro do cateto menor. Essa hipotenusa aqui vale 12. Eu vou deixar indicado aqui 12, tá? Não vou rabiscar, não. 12. Ele quer saber quanto é que vale CP. Olha aqui, CP. Bom, você pode fazer o seguinte. Lembre-se do teorema das bissetrizes, que a bissetriz divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados vizinhos desse ângulo. Quer dizer, a razão entre esses dois segmentos aqui é igual a raiz de 3 para 1.
Sendo assim, vamos chamar essa medida aqui de x raiz de 3. E essa aqui vamos chamar de x. Isso aqui vamos chamar de x. Então esse segmento eu estou chamando de x, esse segmento vai ser x raiz de 3. Claro, porque a razão entre esses segmentos é a mesma razão entre esses lados, porque isso aqui é uma bissetriz. É o que diz o teorema das bissetrizes. E você tem que essa distância total aqui é 12. Então, vamos colocar aqui que x mais x raiz de 3 vale 12. Se eu achar o x e eu resolvo o problema, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que vale CP. Ele quer saber isso aqui. Claro, se eu descobrir o x, automaticamente eu achei o CP. É só multiplicar ele por raiz de 3, né? Então, o x vai ficar quanto? X que multiplica raiz de 3 mais 1 é igual a 12. Então, o x vale 12 dividido por raiz de 3 mais 1. Podemos racionalizar isso aqui. Vamos multiplicar e dividir por... Aqui é raiz de 3 mais 1, então vai ficar raiz de 3 menos 1. Se quiser botar 1 menos raiz de 3, também pode, vai dar no mesmo. Só que vai pintar um sinal ali que vai trocar e destrocar. Então aqui raiz de 3 menos 1. Pronto. Esse denominador aqui vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, vai ficar 2. Esse 12 com esse 2 vai cortar, vai ficar 6. Corta aqui, então vira 6. Pronto, então o x, vou botar aqui, o x vale 6 que multiplica a raiz de 3 menos 1. 6 que multiplica a raiz de 3 menos 1. Isso que o problema está pedindo é x raiz de 3. Então o CP vale x raiz de 3. Então pega isso aqui e multiplica por raiz de 3. Vai ficar 6 que multiplica, vamos multiplicar o raiz de 3 aqui dentro. Vai ficar raiz de 3 vezes 3, que é 3, e aqui 1 vezes raiz de 3. Pronto, 6 vezes 3 menos raiz de 3. Olha aqui. 6 vezes 3 menos raiz de 3. Resposta correta, letra B de bravo. Olha só, eu fiz um vídeo sobre o triângulo 30, 60, 90, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assista lá para relembrar a teoria sobre o triângulo 30, 60, 90, que não é egípcio. Esse tópico aqui, pessoal, não tem uma questão associada para resolver, tá? É só um conselho. Tome muito cuidado com essas coisas que aparecem, com certeza vocês já viram, que a Epicar gosta muito de fazer isso, né? Use π igual a 3, use raiz de 2 igual a 1,4, use raiz de 3 igual a 1,7. Isso aqui, quando você olha uma questão dessa pela primeira vez, olha uma indicação assim, você pensa assim, puxa vida, como ele é bonzinho, ele quer que eu faça as contas de forma mais simples, usando π igual a 3, ó. Não faça isso, porque às vezes ele quer realmente simplificar as contas para você, mas às vezes ele coloca isso aqui para te foder. Opa, foi mal. É o seguinte, tem questões que quando você vai lá e substitui os valores, no caso do fazer π igual a 3, nem tanto, mas em situações como essa aqui, fazer raiz de 3 igual a 1,7, por exemplo... Olha só, antes você tinha lá a raiz de 3, um número bonitinho, que você até pode encarar ele como um símbolo. E você ia manipulando aquele símbolo, raiz de 3 para lá, para cá, e no final, às vezes, ele até corta, às vezes você até leva ele ao quadrado numa passagem e ele deixa de ser raiz de 3, vira 3, né? Mas se você for lá e colocar 1,7, você já vai ficar com um quebradinho decimal aqui, tá vendo? E pior é quando você tem uma mistura de raiz de 3 com raiz de 2, aí você vai botando 1,7, 1,4, aí elevou aquilo ao quadrado, ficou com duas casas decimais. Quando fica isso aqui num denominador é pior ainda, o erro se acumula. Eu já vi uma questão da Epicar que tinha raiz de 3, raiz de 2, raiz de 6 e π, tudo misturado.
E tem um detalhe, se você substituir esses valores no início da questão, você vai fazer um monte de conta com esses quebradinhos e esse erro vai se acumulando no meio das contas. Quando chega lá no final do resultado, além de você ter tido um trabalho muito maior para trabalhar com esses números do que com esses, você vai encontrar um erro grande. Eu já vi uma questão que se você fizesse com os valores exatos, dava um valor 22. Mas colocando os quebradinhos lá no início, dava 17 o valor. O erro se acumulava muito. Se você fizesse essa substituição no final, dava certinho. Dava quase a mesma coisa se você fizesse com a calculadora ou se você fizesse com raiz de 3. A minha recomendação para esses problemas que mandam fazer, faça π igual a 3, faça raiz de 3 igual a 1,7, faça raiz de 2 igual a 1,4. É você fazer isso aqui, essa substituição, no final do problema. Não substitui os valores lá no início e sai fazendo continhas com números decimais, não. Faz com as raízes. Você não é craque em manipulação algébrica, operações com radicais, vai fazendo. E no final é que você substitui. Aí tudo bem. Substitui e vê lá as respostas que o problema dá. Porque assim você corre o risco de ter mais trabalho e de encontrar uma discrepância assim se você substituir lá no início, tá? Então, cuidado com isso aqui. Só isso. Que bom esse tópico, hein? Rapidinho. Item 8, cuidado com as anulações. Puxa vida, quando você está fazendo a prova, como é que você vai saber que numa questão vai ter anulação, né? Se você estiver quebrando a cabeça e tiver uma situação absurda, como nenhuma das respostas está servindo, aí você pode pensar assim, eu vou deixar para lá porque essa questão pode ser anulada. Eu diria que isso é um caminho bom para você fazer. Se tá estranho, se você não tá achando nenhuma das respostas, pode ser que tenha anulação. Você vê que em muitas provas da EPICAR aparece anulação, é muito comum, né? Essa questão, por exemplo, ela foi anulada. Agora, anulação, você não deve simplesmente esquecer a questão, tá? Deixa ela para depois, no final da prova, você dá uma olhada nela e pensa assim, será que esse professor da banca pensou em alguma coisa aqui que está errada, mas em função dessa coisa errada teria uma resposta certa? Sabe por quê? Porque a EPICAR, ela dá um tempo desprezível para você recorrer de uma questão. Eu, por exemplo, não consigo pegar a prova da EPICAR, resolver, analisar e fazer um vídeo com um recurso, nem um PDF com um recurso, quando eu encontro questões anuladas. Ano passado eu peguei uma questão, quando eu vi que estava errado o gabarito, já tinha acabado o tempo da anulação. É porque eu não tenho acesso à prova. Cursinhos, por exemplo, pegam as provas dos alunos, os alunos fotografam lá, pegam a prova e no próprio dia da prova, no domingo, os professores se reúnem e ficam lá resolvendo a questão antes da aeronáutica divulgar a prova. Então eles têm acesso rápido à prova, né? Bom, se vocês quiserem mandar as questões para mim no dia da prova, por e-mail, aqui no canal tem contato, você pode mandar por e-mail para mim e eu dou uma olhada na prova no próprio dia e vejo se tem alguma coisa para anular na prova, tá? Essa questão aqui, por exemplo, é do ano passado. Ela estava errada e ela foi anulada. Mas tem uma outra nessa mesma prova que eu vou mostrar a seguir que estava errada e não foi anulada. Olha aqui. Essa questão, ela diz que isso aqui é um triângulo equilátero e que você girou ele de 45 graus. Bom, primeira coisa, vou girar isso aqui de 45 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque isso aqui mede 2. E isso aqui também mede 2. Então, 2, 2. Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então, esse ângulo é de 45 graus. Então, quando você girar de 45 graus, esse ponto A vai parar bem aqui. E esse ponto B vai parar bem aqui. E esse ponto C vai parar, sabe onde? O triângulo é isósceles. Esse ponto C vai parar aqui em cima. Então, esse triângulo, depois de ser girado, ele vai ficar assim. Girado de 45 graus. O que ele pergunta é o seguinte,
as coordenadas cartesianas do vértice C' do triângulo A', B', C', é porque era um triângulo ABC e ele girou e fez esse outro aqui, A', B', C'. Então esse aqui é o C'. Quanto que é isso? Aí ele falou no enunciado, aqui nessa página não tá na página anterior, falou erradamente que esse triângulo aqui é equilátero. Então, olha só, se o enunciado fala que um triângulo é equilátero, você vai acreditar que ele é equilátero? Por que que ele é equilátero? Calcula essas medidas aqui, ó. Olha só, aqui é 2, 2. Esse pedaço é 2 raiz de 2. Aqui também, ó, essa medida aqui é 2, aqui é 2. Esse pedaço é 2 raiz de 2. Então, esse lado é 4 raiz de 2. E aqui, se você for fazer a mesma coisa, calcular essa medida, a fórmula da distância entre dois pontos, na verdade você não precisa disso. Você pode calcular usando Pitágoras. Olha aqui. Prolonga essa vertical, prolonga essa horizontal. Você vai ficar com um triangulinho aqui, que tem um cateto valendo 1, porque é de 2 até 3, valendo 1 aqui. E esse outro cateto maior vale 3 mais 2, vale 5. Fazendo um Pitágoras nesse triângulo, 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado, extrai a raiz, vai ficar raiz de 26, esse lado. Esse aqui vai dar a mesma coisa, raiz de 26. Então, esse triângulo não é equilátero coisa nenhuma. Ele te enrolou com isso. E por causa disso, a questão, digamos assim, você errou e ainda por cima a resposta dele não dava certo. E aliás, nenhuma resposta dava certo. Eu garanto a você que se tivesse uma outra resposta que desse certo, ele não ia anular, não. Ele ia ignorar que falou errado que o triângulo é equilátero. Ia dar uma banana para você. Então, qual foi o raciocínio da banca? É até interessante mostrar porque usa o triângulo 30, 60, 90. Se isso aqui realmente fosse um triângulo equilátero, você teria aqui um triângulo 30, 60, 90, que é a metade de um triângulo equilátero. Então, se esse cateto aqui mede raiz de 2, ó, raiz de 2 aqui. Então, se esse cateto aqui mede 2 raiz de 2, é 2 raiz de 2, porque aqui é 2, aqui é 2, então aqui é 2 raiz de 2. Se esse cateto vale isso, esse cateto vale esse menor vezes a raiz de 3. Então, multiplicando por raiz de 3, isso vai dar 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 é essa altura. Quando você girasse, essa altura ia parar aqui, ó. Valendo também 2 raiz de 6. Então, quais seriam as coordenadas do ponto C'? O x dele é 1 e o y dele é o mesmo, a mesma medida dessa altura. É 2 raiz de 6. Ele queria que você fizesse isso. Olha aqui, 1, 2 raiz de 6. Então, quem marcasse essa opção aqui, estaria marcando, digamos, o pensamento errado que a banca teve. E aí, se essa questão não fosse anulada, você ia ganhar um ponto, mesmo com ela não sendo anulada. Felizmente, foi anulada, fizeram um recurso e não tinha nenhuma outra resposta que servia, nem essa servia. Cuidado com a anulação. Deixa eu mostrar uma outra aqui.